Opa, aqui é o Ednei e nesta aula nós vamos trabalhar com opções de configuração de página. Configuração de página você vai estar utilizando no momento da tua impressão. Então, antes de você estar imprimindo uma planilha, você pode estar configurando algumas opções para melhor visualização. As opções de configuração de página estão aqui na aba Layout de página, no item Configuração de página. A gente vai trabalhar esses três itens aqui: a configuração, dimensionamento e as opções de planilha. Assim como eu expliquei na aula anterior, você tem alguns botõezinhos aqui para acessar opções avançadas. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, em configuração de página, ele vai abrir uma janela e tem opções avançadas aqui onde você pode estar configurando. Então, a primeira opção que eu tenho é a opção de margens. As margens você vai estar definindo o espaço na parte superior, inferior, nas laterais da sua página e opções de cabeçalho e rodapé. Então eu vou clicar aqui uma vez. Então você vai perceber que já tem algumas opções prontas. Então tem o normal, as margens um pouco mais largas, um pouco mais estreitas. Eu tenho aqui a última configuração que eu trabalhei. Caso nenhuma delas te satisfaça, você pode clicar aqui em margens personalizadas. Ele vai abrir uma janela, que é aquela janelinha que eu cliquei aqui no botãozinho. E você pode estar definindo manualmente os valores das margens. Então, clicando nas flechinhas, aqui ele aumenta de meio em meio, mas você pode estar digitando aqui. Então, vou colocar aqui 2,6 na superior, 2,6 na inferior. Na margem esquerda, eu vou deixar 1,8 e na margem direita 1,8 também. O cabeçalho e o rodapé é um espaço destinado a você colocar um texto ou alguma informação, por exemplo, endereço da empresa, o logotipo da empresa, entre outras coisas. E esse texto definido ou no cabeçalho ou no rodapé, ele vai aparecer em todas as páginas da impressão. Então você pode estar definindo aqui a largura e a altura, no caso, do cabeçalho e do rodapé. Então, depois que você definir as margens, você pode estar clicando aqui em visualizar impressão. Então, ele vai abrir uma parte aqui para você estar visualizando como é que ele fica na hora da impressão. Eu posso estar usando essa opção aqui em Arquivo e Imprimir. É a mesma opção, tá ok? Próxima opção é uma opção chamada de orientação. Então, você pode estar definindo se a sua página vai ser impressa de pé ou deitada. Então, por padrão, ele é impresso de forma em pé, conhecido como orientação em retrato. Mas você pode estar definindo aqui como paisagem, que seria a impressão com a página deitada. Ok? Então você pode escolher um ou outro. Vou mostrar aqui a paisagem e vou mostrar. Olha como é que ficou. A página está deitada e ele mostrou aqui a tabelinha que eu tenho aqui na minha planilha. Você vai perceber que quando você começar a mexer na opção de configuração de página, a tua planilha vai aparecer um pontilhado aqui. Então eu tenho um pontilhado, um tracejado bem fininho. E na verdade isso aqui ele serve para te orientar na hora da impressão. Então é o limite da minha página. Então se eu descer um pouco a página, você vai perceber que ele tem um pontilhado, um tracejado aqui embaixo. Então toda a minha página ele está dentro dessas duas colunas no caso. Então no momento da impressão eu sei que essa minha terceira coluna ela não vai caber na página. Se eu alterar a orientação para paisagem, você vai perceber que o pontilhado ele alterou aqui, ó. Ele está um pouco mais para frente. Então a minha tabela aqui ela vai caber numa única página. Então é interessante você estar se orientando por esse tracejado aqui. Eu vou deixar em retrato mesmo. Eu tenho aqui uma opção chamada de tamanho, onde você pode estar escolhendo o tamanho da sua página. Então tem várias opções de tamanho de página. Geralmente
a gente utiliza o padrão A4, que tem 21 centímetros de largura e 29,7 de altura. Então tem outras opções, caso você queira, você pode estar configurando. Se tiver algum tamanho que não esteja especificado aqui, você pode clicar aqui em mais tamanhos de papel. Ele vai abrir aquela janelinha que a gente estava. E você pode estar escolhendo o tamanho do papel aqui. Então tem outras opções aqui para você estar configurando o tamanho da sua página. Inclusive tem também a opção de orientação aqui em cima, caso você queira estar configurando por aqui. A parte de dimensionamento eu já explico, a gente já chega lá. Ao lado eu tenho uma opção chamada área de impressão. Então, caso você não queira imprimir toda a sua planilha, toda a sua tabela, você pode estar selecionando uma parte e está definindo uma área de impressão. Então, digamos que eu queira imprimir somente essas duas colunas. Então, eu selecionei essas células, a produto e a preço. Vou clicar aqui em área de impressão e vou clicar em definir área de impressão. Então, o pontilhado ele já mudou, ele já ocultou. Então, quando eu clicar em visualizar impressão, aqui em arquivo, imprimir, você vai perceber que somente aquelas colunas selecionadas serão impressas. Tá ok? Para você retirar ou redefinir a área de impressão, você pode clicar aqui e pode estar limpando a área de impressão. Se tiver algumas áreas que você também quer tá imprimindo, você pode adicionar uma nova área de impressão. Então, digamos que eu queira imprimir só mais essas três células aqui. E vou adicionar aqui, adicionar área de impressão. Quando eu clicar em imprimir, você vai perceber que numa página ele tem aquelas primeiras colunas que eu selecionei. E na página 2 tem o restante que eu tinha selecionado. Para você limpar a área de impressão, é só clicar aqui em área de impressão, limpar a área de impressão. Aí o pontilhado ele voltou aqui mostrando o limite da minha página. Próximo item que eu tenho é um item chamado de quebra. Então, no meu caso aqui, eu tenho um pouco conteúdo aqui na minha tabela. Mas digamos que você queira separar em duas partes ou definir que eu quero numa página só essas duas primeiras linhas e as duas últimas linhas em uma outra página. Então, eu vou selecionar aqui, eu quero somente essas duas linhas numa página e a partir da linha 7, então ele vai criar uma linha aqui em cima do 7, eu quero em uma outra página. Então eu vou clicar aqui em quebra, inserir quebra de página. Então você vai perceber que tem uma linha aqui, aqui dentro não é possível visualizar, mas aqui ao lado ele tem uma linha um pouquinho mais escura. Então a partir da linha 7 para baixo, ele vai estar imprimindo em outra página. Vamos dar uma olhada? Então aqui eu estou na página 1. Página 2, ele quebrou e está mostrando as duas últimas linhas. Como meu conteúdo não coube na página, ele tem outras páginas aqui. Tá bom? Eu já explico como é que deixa tudo numa mesma página aqui. Caso você queira excluir ou remover a quebra de página, é só você clicar aqui em remover quebra de página. Então ele vai excluir aqui. Se tiver mais de uma linha de quebra e você quer limpar todas as linhas de quebra, você tem a opção de redefinir todas as quebras de página. Ele retira todas as quebras que você inseriu, que você definiu na sua planilha. Um pouquinho mais ao lado, eu tenho uma opção chamada de plano de fundo, onde é possível você estar inserindo uma imagem de plano de fundo da sua planilha. Essa imagem ela não será mostrada na hora da impressão. Então, caso você queira decorar ou enfeitar a sua planilha, você pode estar escolhendo uma imagem. Então, vou clicar aqui em plano de fundo. Ele vai abrir essa janelinha onde você pode estar escolhendo a partir de um arquivo, você pode estar escolhendo uma imagem na internet,
ou caso você tenha o OneDrive instalado no seu computador, você pode estar escolhendo. Eu vou escolher a partir de um arquivo que eu tenho aqui no meu computador. Então ele vai abrir essa janelinha e eu posso estar escolhendo, posso navegar aqui no meu computador e escolher a imagem que eu quero de plano de fundo. Então eu já tenho essa aqui, vou clicar aqui em inserir. Então toma cuidado para você não utilizar imagens muito escuras, senão você atrapalha aqui, né? Então você pode perceber que ele inseriu uma imagem de plano de fundo. E detalhe, ele sempre vai estar repetindo a imagem. Então quando acabar a imagem ele vai repetir. Então vou até diminuir aqui, ó. Se eu diminuir o zoom, a imagem continua do mesmo tamanho, mas ele sempre vai estar se repetindo aqui. Tá? Se eu clicar aqui na parte de impressão, você vai perceber que a imagem não aparece aqui. Para você excluir a imagem, você pode perceber que o nome mudou, excluir plano de fundo. Então você exclui o teu plano de fundo aqui. Um pouquinho mais na frente tem a opção de imprimir títulos. Então você pode estar definindo um título aqui que ele vai ser impresso em todas as páginas. Então é como se você definisse um cabeçalho. Então às vezes você não quer definir o cabeçalho direto na opção de cabeçalho rodapé, mas você pode estar definindo aqui uma linha que ele vai aparecer em todas as páginas. Então eu vou clicar aqui em imprimir títulos. Ele vai abrir aquela janelinha que a gente tem trabalhado, de configuração avançada. E as opções de imprimir títulos estão aqui. Ó. Imprimir títulos, você pode estar escolhendo uma linha, que vai estar sempre se repetindo, ou uma coluna. Então é possível você escolher uma coluna e essa coluna ela vai aparecer em todas as páginas da sua impressão. Então no meu caso, eu quero uma linha. Então você clica aqui no botãozinho vermelho e você define que linha que você quer. Você pode definir mais de uma linha aqui, não tem problema. Só clicar e arrastar, só selecionar. Então eu quero definir essa primeira linha, onde está escrito atacado de roupas aqui. Clica no botãozinho vermelho novamente e dá um OK. Quando eu clicar em imprimir, você pode você pode usar a tecla de atalho Ctrl P para acessar a opção de impressão. Às vezes fica mais rápido para você acessar a opção de impressão. Então você pode perceber aqui que eu tenho a linha atacado de roupas está aqui. Aqui ele cortou um pedacinho porque não coube na minha página. Então aqui não deu para visualizar. Eu vou inserir uma quebra para a gente visualizar isso. Eu vou inserir uma quebra aqui na mesma linha que eu tinha comentado anteriormente. Vamos ver como é que ficou. Então eu tenho aqui a primeira página. Olha a página 2 como é que ficou. Então ele repetiu a linha aqui. Ó. Então as duas últimas linhas apareceram e a linha aqui que eu defini apareceu novamente. Então ela vai aparecer em todas as páginas da minha planilha. Tá ok? Então eu vou tirar a minha quebra. E caso você queira retirar o título, você não quer mais trabalhar com os títulos em todas as páginas da sua planilha, é só apagar o conteúdo aqui. Então eu vou apagar, dou um OK. Tá bom? Aí ele não vai aparecer mais em todas as páginas. Um pouquinho mais na frente eu tenho uma opção chamada dimensionar para ajustar. Então você pode, caso você tenha pouco conteúdo de uma tabela, você pode, e não quer imprimir duas páginas, no meu caso aqui, você pode estar dimensionando aqui, através dessa opção. Então você tem aqui uma opção chamada automática, que é o padrão, mas você pode estar definindo aqui para ele caber em uma página só. Então eu cliquei em uma página, você vai ver que o pontilhado ele já desapareceu. Eu posso estar escolhendo aqui a altura, então no meu caso não havia necessidade de estar configurando, porque a minha tabela ela é pequena. Tá? Então você pode estar definindo aqui a mesma coisa. Então quando eu der um Ctrl P aqui, você vai perceber que a minha tabela coube toda na mesma página. Então você não precisa imprimir duas páginas para uma tabela pequena aqui no caso. Tá ok? Eu vou deixar aqui no automático e você pode estar escolhendo aqui embaixo, aí ele habilita aqui embaixo a opção de escala. Então eu posso estar dimensionando em porcentagem
a minha tabela aqui. Então, digamos que eu não queira diminuir um pouco o tamanho, então eu posso diminuir aqui. Ó, você pode perceber que em 90% a linha pulou para cá. Ou seja, eu sei que ela vai caber numa única página. Então você pode estar alterando essas opções aqui. Tá ok? Um pouquinho mais na frente eu tenho opções de linhas de grade. Então, por padrão, o Excel mostra o cabeçalho de coluna e de linha. Então eu posso, e essas linhas cinzas aqui também. Eu posso estar ocultando essas linhas de grade. Então vai ficar tudo branco aqui. E eu posso ocultar os títulos. Então pode perceber que desapareceu aqui. Então vou voltar a exibir. E na hora da impressão, essas linhas elas não aparecem. Eu comentei para vocês já algumas vezes. Caso você queira imprimir essas linhas cinzas, você pode escolher aqui, ó, linhas de grade, e deixo selecionado imprimir aqui. Então, na hora da impressão ele vai aparecer. Tá? Então, no meu caso aqui, como eu usei bordas, ele apareceu. Eu vou excluir as bordas para a gente visualizar. Então, vou vir aqui e vou escolher sem borda. Então, vou escolher aqui imprimir, você vai perceber que as linhas apareceram aqui. Ó. Tá ok? Você pode estar escolhendo aqui a opção para mostrar os títulos, ou seja, os títulos das colunas e das linhas. Então, vamos ver como é que fica. Então, olha lá como é que ficou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a coluna A e B aqui no caso. Aqui. Tá? Então, aqui eu tenho essas opções que eu posso estar trabalhando aqui. Tá bom? Vou deixar os 90% aqui para caber na mesma página aqui. Tudo bem, pessoal? Então, não deixem de treinar e nos vemos na próxima aula. Um abraço, até mais!